Olá, queridas amigas e queridos amigos. Faz um bom tempo, não, que não temos publicado os vídeos sobre a história das religiões. Com esta pandemia, tudo fica muito difícil, mas agora nós vamos retomar esse trabalho. E a partir deste vídeo, estaremos trabalhando novamente nesse sentido, a fim de darmos continuidade ao estudo e ao conhecimento. Vocês poderão acessar a todos os outros vídeos já publicados no canal sobre as religiões e outros temas importantes para que nós possamos ter a compreensão do que estamos falando em termos de religião, principalmente as religiões dos tempos antigos que acontecem até os dias de hoje, não é mesmo? Nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus nos últimos 7 vídeos. Falamos sobre o método meditativo como uma ferramenta excelente que pode promover a inserção daqueles ensinamentos em nossa consciência, em nossa mente, em nosso espírito e permitir a nossa transformação espiritual. Para isso temos que trabalhar o procedimento de meditação para esse sentido. Esse conhecimento é de fundamental importância no estudo das religiões. Agora, neste vídeo, nós daremos sequência ao estudo das religiões, após a vida de Jesus agora, falando sobre alguns aspectos do cristianismo, abordando a Igreja de Roma, a Igreja Ortodoxa e o protestantismo. Sobre o Espiritismo, que também é uma vertente dos ensinamentos de Jesus, portanto uma doutrina cristã, iremos logo mais, em vídeos próximos, relatar as bases dessa doutrina. Eu gostaria que vocês participassem desse conhecimento. Somente com o estudo e reflexão é que poderemos evoluir intelectual e espiritualmente. É tudo muito difícil, precisamos ter disciplina, persistência para conseguir os bons resultados, na verdade. Só assim irá cair a ficha em cada consciência imortal, em nosso espírito. Vamos cair a ficha da realidade da vida espiritual, a realidade da ilusão da vida na terceira dimensão. Nós vivemos numa terceira dimensão e é pura ilusão, na verdade. Os objetivos da vida são outros. E nós temos que entender isto à custa dos ensinamentos religiosos. E a consequente possibilidade de transformação das nossas condutas. Então, nós vamos iniciar falando do início do cristianismo. Nos primeiros tempos, nos 3 primeiros séculos após Jesus. Então, nos primeiros tempos, a igreja primitiva desenvolvia-se à custa de relatos e vivências das questões apresentadas por Jesus de Nazaré em suas pregações. Por meio de quem? Do trabalho dos apóstolos. Haviam também reuniões frequentadas por pessoas eruditas daquela época e pessoas interessadas na boa nova relatada por Jesus. E o número de crentes aumentava gradativamente e de forma significativa. E olha, nós devemos destacar que os cristãos daqueles tempos, eles eram perseguidos e sacrificados. Então era uma vida muito difícil de estudo, de vivências, e viviam sempre se escondendo de problemas violentos, não é? Naturalmente, formavam-se inúmeros grupos de estudos e as diversidades em conceitos ocorriam no estabelecimento de uma doutrina ainda nascente. Por exemplo, havia um grupo, os arianos, que não considerava Jesus como um ser divino, enquanto que outro grupo, os católicos, entendia que Jesus de Nazaré, o Cristo, era o Filho unigênito de Deus e construíam a ideia de um Deus em 3 pessoas, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo Jesus Cristo a segunda pessoa. Então vocês vejam que os conceitos variavam dependendo do grupo de estudos deste grupo cristão ou daquele outro. Então era um pouco difícil a situação de compreensão. Então ocorriam as divergências entre os diversos grupos de cristãos, embora o objetivo principal era fortalecer a fé apostólica e fortalecer a igreja em desenvolvimento. Esse era o objetivo. Então, a religião católica apostólica romana, ela iria surgir só lá pelo século III, sob a influência do imperador romano Constantino.
Dessa forma, a igreja primitiva desenvolvia-se como um trabalho de pessoas dedicadas e puros de coração. Eram pessoas do bem, na prática do amor fraterno, conforme os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Nós podemos citar algumas personalidades importantes daqueles tempos, do início do cristianismo, que se propuseram a dar continuidade ao trabalho dos apóstolos do Cristo. Eles foram, na verdade, a vanguarda teológica do cristianismo, estabelecendo as bases do cristianismo ainda nascente. Podemos citar Clemente, Inácio de Antioquia, Justino Mártir, Atanásio de Alexandria, Melquíades, Silvestre I, Leão I. Todos eles viveram nos séculos I, II, III e IV, inclusive. E poderíamos citar muitos outros, alguns deles, inclusive, exerceram o papel de papa do cristianismo que se iniciava. Entretanto, naturalmente é uma posição da Igreja Católica Apostólica Romana esta situação. Entretanto, não é nosso objetivo relatar a história do cristianismo, mas sim, neste vídeo e nos próximos, chamar a atenção para as bases doutrinárias das vertentes cristãs e poder compará-las. Isto é o que nós vamos nos interessar. Eu quero saber o que pensa a Igreja Católica Apostólica Romana, o que pensam os protestantes, a ortodoxa e a doutrina espírita. E aí vou comparar uma com a outra e escolher aquilo que vai me servir para a minha razão intelectual. E professar esta ou aquela religião, naturalmente. Então, nós vamos começar falando sobre a religião católica apostólica romana, a primeira igreja cristã e que foi instalada em Roma. Praticamente ela teve início por volta do ano de 313. E o que aconteceu nesse ano aí? Os imperadores Constantino e Licínio, imperadores de Roma, do Ocidente e do Oriente, assinaram o Edito de Milão. E nesse edito eles concediam aos cristãos a liberdade de culto e restituíam, no caso, os bens da igreja, direitos e privilégios. Nós tivemos agora no ano de 325 d.C. o primeiro concílio de Niceia. Esse concílio de bispos e cristãos na cidade de Niceia da Bitínia foi promovido pelo imperador romano Constantino I. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de se alcançar um consenso doutrinário na igreja daqueles tempos, através de uma assembleia representando toda a cristandade, uma vez que os grupos antagônicos eram significativos, como já falamos, não é? Então já era um primeiro momento de organização dos conceitos, das bases doutrinárias do cristianismo nascente. Então, as principais resoluções tomadas naquela oportunidade, eu vou citar 4. A primeira era a questão cristológica da natureza divina de Jesus e sua relação com o Deus Pai. E constituíram, naquela oportunidade, o conceito da Santíssima Trindade. Segundo, a construção da primeira parte do credo niceno. Estabeleceram lá um credo de adoração do cristianismo. Terceiro, a fixação da data da Páscoa. E quarto, a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Mas isso foi se desenvolvendo, tá? Os arianos não gostaram dessa atitude, e aí somente no ano de 381, sob a influência do imperador Teodósio, a questão da Trindade Santa ficou estabelecida, e a Igreja Católica considerada oficial no Império Romano. A partir daí estabeleceu-se a religião católica apostólica romana, com sede em Roma, e podemos considerar também o papado, que naquela oportunidade tivemos lá a eleição do Papa Leão I. Bom, amigas e amigos, como já dissemos, não estamos aqui para aprofundarmos a história da Igreja Católica Apostólica Romana, mas tão somente destacar algumas bases da crença e estabelecermos futuramente comparações doutrinárias entre as vertentes cristãs.
Vocês naturalmente podem estudar o papel da Igreja Católica Apostólica Romana naqueles tempos antigos, na Idade Média, na Idade Moderna, na atual situação da humanidade e perceber toda uma movimentação e um caminho percorrido de altos e baixos da moralidade espiritual. Então, nesta doutrina então católica, podemos verificar alguns conceitos primordiais. E eles dizem: Deus se fez homem. Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas, e é o Pai. Em razão disso, os homens devem viver como irmãos. Por outro lado, a doutrina admite que Deus é um só, mas distinto em três pessoas caracterizadas pela maneira com que operam. O Pai, por exemplo, é o Criador, o Filho, o Salvador, e o Espírito Santo como o Santificador. Trata-se então da Trindade Santíssima, aceita pelas igrejas católica, ortodoxa e protestante. A Igreja Católica, como parte do cristianismo, acredita no monoteísmo, que é a crença na existência de um único Deus. É uma igreja monoteísta. Deus é o Criador de todas as coisas e consegue intervir na história, sendo alguns dos seus atributos divinos mais importantes a onipotência, a onipresença e a onisciência. Além desses atributos, Deus também é fortemente referido no Novo Testamento como sendo a própria verdade e o próprio amor. Deus ama, perdoa, quer salvar todas as pessoas e estas podem estabelecer uma relação pessoal e filial com Ele, através do quê? Da oração. Então, para a Igreja Católica, esse dogma central não viola o monoteísmo, a Trindade Santa, né? Essas três pessoas eternas, apesar de possuírem a mesma natureza, são realmente distintas pelas relações que as referenciam umas às outras. O Pai gera o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porém, todos sempre existiram, não existindo assim uma hierarquia entre as três pessoas. E olha, não é muito fácil nós compreendermos esse dogma, mas está aí para vocês pensarem a respeito, né? Segundo o Catecismo de São Pio X, a doutrina católica foi ensinada por Jesus Cristo para mostrar aos homens o caminho da salvação e da vida eterna. E as suas partes mais importantes e necessárias são 4. O Credo, o Pai Nosso, os 10 Mandamentos e os 7 Sacramentos. Nós vamos falar sobre o Credo e os 7 Sacramentos. O Pai Nosso e os 10 Mandamentos já falamos em outros vídeos e vocês naturalmente já conhecem de sobra esses conhecimentos, né? Então, a oração do Credo é o seguinte, eu vou decliná-lo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Vocês vejam o credo como é bem aprofundado aqui, produzido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês leiam cada frase aí do credo, e aí vocês podem chegar a uma conclusão do que é preconizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Para os católicos, então, a fé consiste na sua livre entrega e amor a Deus. A fé em Deus opera pela caridade. Por isso, a vida de santificação de um católico obriga-o, para além de participar dos sacramentos, a executar a vontade divina. Este objetivo pode ser alcançado com a graça de Deus, mediante a observância dos 10 mandamentos e dos outros ensinamentos revelados, que se resumem nos mandamentos de amor ensinados por Jesus também.
Então, por conseguinte, o católico é também impelido a praticar boas obras e a cumprir as regras de vida propostas pela Igreja, fundada por Jesus. Essa entrega a Deus tem por esperança última a sua própria salvação e é a implementação do reino de Deus, que atingirá a sua plenitude no final dos tempos. Olha lá, nós temos aí um final dos tempos. E nesse reino eterno, onde o mal será inexistente, o reino de Deus, né? Os homens ressuscitados, nós vamos daqui a pouco falar o que é a ressurreição. Dos homens ressuscitados para o juízo final e que alcançaram a salvação, ou seja, os santos, passarão a viver eternamente em Deus, com Deus e junto de Deus. Então, na perspectiva católica, o homem possui um corpo mortal, corpo físico, mas uma alma, um espírito imortal, que é criada diretamente por Deus. Por isso, depois da morte, a alma voltará a unir-se ao corpo físico, mas somente no momento da ressurreição final. Essa ressurreição final vai acontecer lá no juízo final, nos finais dos tempos. Segundo o projeto inicial de Deus, os homens não sofrem nem morrem. Agora, Adão e Eva, eles eram livres. Como eles eram livres, e por isso acabaram sucumbirem à tentação do diabo, comeram o fruto proibido, desobedecendo às ordens de Deus. Assim eles perderam a santidade original e cometeram o primeiro pecado, dando origem ao que? Ao pecado original. Além disso, eles espalharam o pecado original a todos os homens que são seus descendentes, fazendo com que todos passassem a morrer, a terem tendência para pecar, a sofrerem e a serem ignorantes. Olha que situação, hein? Recebemos uma herança maldita, não? Puxa vida, pelo menos a Igreja Católica fala isso. Mas os católicos acreditam que Deus não abandonou o homem ao poder da morte e por isso pré-anunciou que o mal seria vencido. Isto constituiu o primeiro anúncio da vinda de Jesus, que, entre outras coisas, instituiu o batismo para a remissão do pecado original e de outros pecados. Então, com o batismo, nós limpamos o pecado original. Pensem também a respeito. Bom, então vamos falar da ressurreição, ou anastase, é o conceito de voltar à vida após a morte. A ressurreição dos mortos é uma crença escatológica padrão nas religiões abraâmicas. Ressurreição implica que a pessoa regressa à vida como a mesma pessoa, no mesmo corpo. Então a minha alma o meu corpo físico vai sofrer a ressurreição e o espírito vai se ligar a ela e eu serei o mesmo. É um conceito. A ressurreição do corpo na altura do juízo final é uma crença judaica que teve origem lá no século II a.C. Veja que é bem antiga, né? E mais tarde, e até os dias de hoje, as comunidades cristãs, muitas delas, acreditam que no dia do juízo final, os mortos ressuscitarão, sendo que todos terão como destino o céu ou o inferno. É uma vida só. Então, no cristianismo, a Páscoa é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sacramentos. Vamos parar aqui para falar sobre ressurreição. Daqui a pouco nós voltamos novamente. Mas vamos falar sobre os sacramentos. Ao celebrá-los, a Igreja Católica alimenta, exprime e fortifica a fé, sendo por isso os sacramentos uma parte integrante e inalienável da vida de cada católico e fundamentais para a sua salvação. Isto porque os sacramentos conferem aos crentes a graça divina, os dons do Espírito Santo, o perdão dos pecados, a conformação a Cristo e a pertença à Igreja, que os torna capazes de viverem como filhos de Deus em Cristo. Daí a grande importância dos sacramentos na liturgia católica. Então, os 7 sacramentos marcam as várias fases importantes da vida cristã, sendo estes divididos em 3 categorias. Os 7 sacramentos em 3 categorias. Então, a primeira categoria, os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo, a confirmação e eucaristia, que lançam os alicerces da vida cristã. Os fiéis renascidos pelo batismo são fortalecidos pela confirmação
e alimentados pela Eucaristia. Segundo, os sacramentos da cura, reconciliação e unção dos enfermos, que possibilitam à Igreja a cura e o fortalecimento da nova vida dada por Jesus, através dos sacramentos da iniciação cristã, visto que ela pode ser enfraquecida e até perdida por causa do pecado. E o terceiro, os sacramentos ao serviço da comunhão e da missão, ordem e matrimônio, que contribuem para a edificação do povo de Deus, para a comunhão eclesial e para a salvação dos outros. A Igreja Católica, então, ela acredita que é o instrumento da redenção de todos os homens e o sacramento universal da salvação. Por isso a Igreja fala o seguinte, afirma, ensina que fora da Igreja não há salvação. Segundo a escatologia católica, após a morte de cada pessoa, do corpo físico, a sua alma separa-se do seu corpo mortal e corruptível, iniciando assim a sua vida eterna, que não terá fim, e que é precedida para cada um por um juízo particular, e que será confirmada pelo juízo final. Esse juízo final realizar-se-á nos últimos momentos antes do final dos tempos, do final do mundo. Basicamente, o juízo particular ou pessoal é o julgamento de retribuição imediata que cada homem, após a sua morte, recebe de Deus, tendo em conta a sua fé e as suas obras realizadas durante o seu caminho de santificação terrestre. Então, agora tem o seguinte, após esta revelação pessoal ou particular, a alma será destinada a estar em algum lugar. Então vamos ver, são 3 situações. Primeiro, pode estar no paraíso, ou céu, que é um estado de salvação definitiva e de felicidade suprema, reservado somente às pessoas que, devido à aceitação de Deus e do seu amor, e ao seu arrependimento, morreram em estado de graça, isto é, sem manchas de qualquer pecado. Esses são santos, então, Esses santos formam assim a igreja triunfante, onde veem Deus face a face, vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade. Uma outra situação que a alma pode estar é no purgatório, segundo estágio, que é um estado daqueles que, sendo amigos de Deus e já salvos, precisam ainda de purificação para entrarem puros no céu. Essa purificação temporária é um local de sofrimento, que os fiéis ainda peregrinos na terra podem ajudar a acelerar, consiste na eliminação das penas temporais dos pecados cujas culpas já estavam perdoadas. E o terceiro estado é no inferno. As almas podem chegar a entrar no inferno, que consiste na condenação eterna daqueles que decidiram livremente viver separados de Deus. Mais concretamente, eles recusaram Deus, o seu amor e a sua graça, escolhendo voluntariamente persistir no pecado mortal, mesmo até no momento da morte. Essas decisões são respeitadas por Deus, porque Ele criou o homem como um ser livre e responsável, apesar de Ele querer que todos tenham modo de se arrepender. Então vocês vejam que nós temos aí 3 situações. Uma é ir para o paraíso, que é um local de felicidade infinita, eternamente. Outra é ir para o purgatório para limpar ou purificar um pouco dos pecados que ainda restam, mas é um estágio transitório, que depois poderá alcançar o paraíso. E o terceiro, que é o inferno, o local de sofrimento total, por toda a vida eterna, não há possibilidade de outra situação. Muito bom. Então, essa doutrina escatológica, que trata dos últimos eventos da história do mundo, é a definição do que é escatologia, que trata sobre o destino individual das almas, está sintetizada nos chamados novíssimos da fé, que são 4. A morte, o juízo final, o inferno e o paraíso. Então, o purgatório não entra aqui nessa nossa conversa, nesses 4 itens, porque é só um estado espiritual transitório e temporário. Então, meus queridos, minhas queridas, nós estamos já quase finalizando este vídeo e podemos sugerir para o estudo de todos nós, eu vou sugerir aqui as bases doutrinárias da religião católica apostólica romana, que já citamos até o momento. Então, quais são elas?
A Santíssima Trindade. Vocês têm que estudar um pouquinho do que se trata essa Santíssima Trindade em profundidade, para vocês compreenderem a situação. Segundo, o credo. Terceira, a oração do Pai Nosso. Tem que examinar exatamente as palavras do Pai Nosso e quando fizer a reza do Pai Nosso, saber o que está falando. Os 10 mandamentos, os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, o que é a alma e o corpo físico, o juízo final, o que é isso? Os finais dos tempos, né? Mas tem que estudar um pouquinho mais sobre isso. O paraíso, o purgatório e o inferno, a ressurreição do corpo físico, será que existe isso mesmo? E falta ainda pensarmos em falar na devoção a Maria, mãe de Jesus, a devoção aos santos, como é que é essa história na igreja, certo? Então, é de fundamental importância conhecermos bem as bases doutrinárias da religião que escolheremos para professar. Tem que ser de forma racional, intelectual, científica e filosófica. Não devemos ficar fanatizados por esta ou aquela religião, pois no estágio atual do conhecimento da humanidade, ninguém é dono da verdade. Tudo está em desenvolvimento e hoje o que é verdade, logo mais no futuro poderá ser contestado. Na ciência isso também ocorre frequentemente. Dessa forma, eu falo sempre que não devemos ficar atrelados aos rótulos religiosos. Devemos nos desenvolver intelectual e espiritualmente em bases racionais, usando a razão, considerando o estudo, a reflexão e o entendimento daquilo que iremos professar em todos os sentidos. Tem que ser bem concreto o nosso raciocínio, o nosso entendimento das religiões ou da religião que vamos escolher para professar. E nós poderíamos ter até no estágio, de repente, individual de cada pessoa, optar por se tornar um ateu. De repente a pessoa ainda não está pronta para compreender tudo isso que nós estamos falando da existência divina, do Deus. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a devoção cristã de Maria, Mãe de Jesus. É só um ponto aqui a ser destacado. A devoção cristã a Maria, Mãe de Jesus, mostra claros sinais de existência no início do século II e antecede o surgimento de um sistema específico litúrgico mariano no século V, após o primeiro concílio de Éfeso em 431. O próprio conselho foi realizado em uma igreja que havia sido dedicada a Maria cerca de 100 anos antes. Então vocês estão vendo que desde os primórdios da igreja católica apostólica romana já se reverenciava o nome de Maria, Mãe de Jesus. No Egito, a veneração a Maria tinha começado no século III. E temos também a destacar que na Igreja Católica Apostólica há o culto aos santos. Então a crença no poder dos santos surgiu também nos primeiros séculos do cristianismo, de forma espontânea, quando todo santo, por definição, era um mártir, executado pelas autoridades romanas por se recusar a abandonar a fé cristã, naturalmente. A Igreja, como o povo de Deus, busca ver nos santos pessoas que se distinguiram publicamente no amor a Deus e aos irmãos. E mais, o culto que se presta aos santos não é adoração. Temos que destacar isso. É uma veneração. Só a Deus se adora. O culto de veneração aos santos é o reconhecimento público e oficial que a igreja presta a determinada pessoa, por reconhecer nela a vivência em grau heróico do amor, crendo, portanto, que já esteja como Deus. A igreja costuma apresentar o santo como modelo de vida e inspiração em nosso caminho de santificação. Bom, nós vimos bem resumidamente as bases da religião católica apostólica romana. E apenas para recordarmos, devemos destacar ainda que o seguinte, olha, a reencarnação, que é diferente da ressurreição, é uma ideia central de diversos outros sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo.
A chamada consciência, espírito ou alma, essa que seria uma porção do ser, seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o aperfeiçoamento espiritual ou a anulação do karma. Nós já publicamos diversos vídeos aí atrás, há tempos atrás, falando sobre a reencarnação. Vocês podem acessar esses vídeos e compreender melhor o que entendemos por reencarnação. Não tem nada a ver com ressurreição. A reencarnação, então, pode ser definida como a ação de se encarnar sucessivas vezes, diversas vezes, ou seja, derivada do conceito aceito por doutrinas religiosas e filosóficas de que, na morte física, a alma não entra num estágio final, mas volta ao ciclo de renascimentos e, saindo desse ciclo, somente por meio da iluminação espiritual do ser. Muito bem. Então, a Igreja Católica nunca adotou oficialmente a doutrina da reencarnação, mas aceita a ideia da ressurreição da carne. Tanto a Igreja Católica como os protestantes, em geral, denunciam a crença da reencarnação como herética. Por outro lado, a ciência não poderia aceitar a ressurreição do corpo físico após a desintegração desse corpo através dos milênios. São posicionamentos, não é? Então, vocês pensem a respeito. Já imaginaram como será o juízo final, quando alguns poucos irão para o paraíso e muitos ao inferno, eternamente após a ressurreição do ser? É uma loucura, hein? Vocês vejam neste quadro atual da humanidade, quanta gente que vai parar no inferno. Nossa, mãe! Nesta vida carnal, de pouco tempo de existência material, será impossível a humanidade alcançar a salvação, considerando esse processo, com certeza. Bem, amigos e amigas, no próximo vídeo falaremos sobre o surgimento de outras vertentes cristãs na linha do tempo da história da humanidade. Então, olha lá, nós vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Isto é minha montagem mental de que eu tenho que fazer na vida. Muito bem, eu tenho que praticar a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. E quero compartilhar conhecimentos para que as pessoas possam aproveitar essa experiência que eu estou tendo na vida, que me dá felicidade, equilíbrio, harmonia em todos os sentidos do meu espírito, dos meus corpos bioenergéticos e do meu corpo físico. E ter dentro de mim o Deus de todos nós. E aí a gente fica numa felicidade, apesar que o planeta ainda é bem primitivo, né? Então, compartilhe este vídeo, dê o like ou dislike, inscreva-se no canal se quiserem, e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. Eu já falei para vocês que eu sou espírita, cristão, não é? Mas eu gosto de também adotar conhecimentos de outras religiões, e no caso da doutrina, vou falar da filosofia, do pensamento budista, eu vou cumprimentá-los terminando este vídeo dizendo: o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.